E para garantir a entrega, o DENIT aumentou a equipe de operários, gerando mais 250 empregos. E isso tudo em meio a essa crise, gente, da pandemia, enfim. O Brasil é poderoso quando o dinheiro é investido sem desvios e propinas. Aí a gente vê que as coisas andam. Enquanto isso, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, DEM, Mato Grosso do Sul, mesmo partido, e Rodrigo Maia, afirmou em entrevista na Band News que pretende concorrer ao Planalto em 2022 como candidato a presidente ou a vice. Em 2022 eu vou estar na praça pública lutando por algo que eu acredito. Se o Democratas acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho, eu vou achar o caminho. Como candidato ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar das eleições, eu vou, disse o ex-ministro. Apesar da afirmação, Mandetta também disse que não descarta a possibilidade de se candidatar a um cargo no Mato Grosso do Sul, ou no governo ou no Senado. Olha, vendo essas palavras, fica perceptível uma junção de interesses de enfrentamento ao presidente Bolsonaro enquanto Mandetta e Moro ainda eram ministros. Enfrentamento justamente para provocar a ruptura da forma que ocorreu, para que, ora, para aquele pensamento de para que deixar Bolsonaro aí se nós podemos ocupar o lugar dele, ou então pela biografia mesmo. E é o que parece. Agora, se eles foram corretos e terão uma resposta positiva da sociedade brasileira, só o futuro vai dizer. Em primeira análise, o governo tem os seus problemas, há questões relacionadas ao passado, enfim, mas na caminhada o governo está se sustentando por um fator importante e crucial para o povo brasileiro: um governo livre de corrupção, de escândalos. Enquanto se sustentar assim, sem corrupção, mesmo que para conseguir governar tenha que fazer negociações, o brasileiro, em sua maioria, vai continuar levando seu carinho e apoio ao presidente Bolsonaro, ao governo e, quem sabe, à reeleição, então, em 2022. Desde que as negociações não sejam ao modo feito pelos governos anteriores. Isso diz o quê? Ex-ministros construíram uma ruptura por interesses políticos. Optaram por fazer práticas conhecidas como de isentões para se tornarem uma alternativa ao próprio governo que faziam parte. E há que se dizer que Mandetta e Moro, aliás, quem diga que Mandetta e Moro já teriam começado a se estranhar na guerra entre quem deve ser vice ou ser o candidato. Isso na guerra da vaidade e da biografia. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou a sede da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e falou sobre o futuro do 5G no país. Para ele, a temática será um dos assuntos mais discutidos em 2021, sobretudo por essa guerra entre China e Estados Unidos e a tecnologia. O 5G trará para a realidade a telemedicina, veículos autônomos, cirurgia à distância. Ele vai mudar a vida do cidadão, não apenas com velocidade de download. O impacto na economia será muito forte. Vários investimentos de fora virão para o Brasil, afirmou o ministro. Faria disse que o debate em torno do assunto é de extrema importância porque a tecnologia irá gerar um avanço na cobertura da internet no país, principalmente da população mais carente. Se as pessoas estão em casa, ansiosas com a pandemia, mas têm internet, imagine as pessoas que não têm acesso. Imagine uma vida sem estudo, sem trabalho, sem telemedicina, sem contato com os parentes, argumentou. Segundo ele, estima-se que o acesso ao ambiente digital esteja em 74% da população. Estamos fazendo uma nova medida provisória para divulgar a verdade do que está acontecendo no Brasil. Temos que melhorar muito a imagem brasileira lá fora também, declarou o ministro. E mulher invade link ao vivo da Globo e dispara: "Isso é mentira, tem um monte de leitos." Uma mulher invadiu um link ao vivo do programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Ela acusou o repórter de mentir enquanto ele informava dados de internados por Covid-19 na Santa Casa de Sorocaba. A reportagem falava sobre a ocupação de 100% dos leitos na Santa Casa da cidade. Imediatamente, o profissional retornou para o Rodrigo Bocardi, que estava no estúdio, e quis saber o que a mulher estava dizendo, que era mentira. "É mentira, isso é mentira", disse a mulher, antes de a câmera voltar para o estúdio. E ainda foi possível, então, escutar a mulher dizer: "Tem um monte de leitos."
Bocardi disse que o espaço estava aberto para a mulher. Se ela estiver falando do que você está dizendo, que ela possa pontuar. E nós trazemos aqui ao vivo o esclarecimento sobre isso, disse o apresentador do Bom Dia São Paulo. O repórter explicou que antes de começar a reportagem, a mulher o havia procurado para relatar a situação do marido que estava internado na Santa Casa e não recebeu um bom atendimento, disse o repórter. Ela não quis conversar com a gente depois. Falei, vamos conversar, qual é a mentira que a gente está contando aqui? Mas ela não quis dar a posição dela e foi embora. Foi uma indelicadeza, contou ele. Esses ataques, gente, refletem algo errado na forma como a emissora vem trabalhando. Isso é óbvio, é claro. É claro que não se apoia e também qualquer um que invada um profissional trabalhando, o espaço de trabalho está errado. Mas a forma com que a Globo vem trabalhando tem um custo. E além de fatos como este, fatos terríveis para os profissionais, o repórter, o apresentador, tem a questão da credibilidade dos profissionais e da notícia. E aí, afinal, é verdade isso? É notícia sensacionalista? A cidadã está errada? Quem está mentindo? Quem está com a verdade, afinal? Bem, liguei pessoalmente para a Santa Casa de Sorocaba, esse lindo município do querido estado de São Paulo, né? Falei com o setor de comunicação que respondeu o seguinte: a notícia é verdadeira, porque se referia ao setor da Covid-19. Portanto, de fato, estava lotado, está ainda. O marido da mulher, segundo a comunicação, estava internado em um outro setor do hospital, não seria da área de Covid. Então, nos demais setores, o hospital está tranquilo, tem vagas sim, mas a área de atendimento a pacientes com Covid, de fato, tem lotação. A mulher ouviu por perto, então, a reportagem da Globo e achou que se referia a todo o hospital, o espaço que o marido dela estava ocupando. Não entendeu que a reportagem tratava só do setor de Covid e quis defender a Santa Casa. Isso difere do que foi justificado pela reportagem. Depois ela acabou por se desculpar com a Santa Casa pela polêmica, portanto foi um mal-entendido. É que a forma como a reportagem pode ser feita, gente, seja por um propósito político ou não, talvez a forma como o profissional que fez a reportagem se expressou, pode gerar um resultado totalmente diferente de outro na mesma reportagem para quem assiste. E veja este caso. A manchete de uma mesma notícia dada pelo portal UOL diz que 7,1 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração em junho, diz IBGE. Agora sobre a mesma notícia com uma manchete diferente do portal da Globo, G1, que dessa vez teve que mostrar. Auxílio emergencial beneficiou quase 50% da população brasileira. Então, o que acontece é que a própria maneira que alguns veículos de comunicação que se dizem imparciais, a maneira que utilizam para fazer jornalismo é que está deixando os brasileiros indignados, confusos e furiosos por falta de transparência. Por isso aqui, já no início do jornal, você fica sabendo que vai ouvir notícias do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Transparência e verdade geram credibilidade, não importando se você defende um lado ou outro. E credibilidade gera respeito, até por quem não pensa como você pensa diferente. E agora, para você tirar suas próprias conclusões, já vimos muito debate e opiniões por parte de uns, de outros, que o presidente tem que bater mais, tem que enfrentar, não importam as consequências. Outros preferem menos polêmica, cuidado com o que se diz, com o que o presidente fala, que o presidente não deveria polemizar, enfim. Agora tem essa notícia dada por Caio Junqueira, jornalista da CNN Brasil, que tem tido posicionamentos de reconhecimento a ações do governo. Segundo Caio Junqueira, interlocutores do presidente da República, Jair Bolsonaro, teriam o aconselhado a se afastar do seu núcleo de apoiadores mais radicais. A avaliação é a de que Bolsonaro precisa fazer um movimento semelhante a que o ex-presidente Lula fez no início do seu governo, disse Caio Junqueira. O próprio processo de pacificação política em curso com Bolsonaro, mais contido em suas declarações, é apontado como o exemplo mais nítido desse processo, acrescentou Junqueira. E você, brasileiro, o que acha?
É importante essa contenção para que deixem Bolsonaro governar, ou para ele conseguir governar precisa falar mesmo é grosso, falar o que pensa, custe o que custar? E agora mais uma clássica parábola, uma sábia história que transmite a sabedoria dos índios e retrata a história de um ancião que ensinou ao seu neto uma lição muito valiosa que o acompanharia durante toda a sua vida. Em uma noite estrelada, o ancião sentou-se a céu aberto e convidou seu neto a juntar-se a ele. Contou algumas histórias de sua vida que o tornaram uma das pessoas mais sábias da aldeia e deu conselhos sobre a vida. Mas a maior lição que marcaria a vida de seu neto foi dita um pouco depois, na seguinte conversa. Sabe, meu neto, em nosso interior todos temos 2 lobos. Esses lobos estão constantemente lutando, uma luta terrível com a qual nem todas as pessoas têm facilidade em lidar. 2 lobos, pá! Como isso funciona? Perguntou o neto ao vô com inocência. Todos temos dentro de nós 2 lobos completamente diferentes. Um deles é mau e representa todos os sentidos, os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano. A raiva, a inveja, o ciúme, a ganância, o orgulho, o ressentimento, os medos, a mesquinhez, a culpa, o ego, a arrogância. No entanto, o outro lobo é exatamente o oposto, representa tudo o que é bom em uma pessoa. A bondade, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé e a verdade. Explicou o ancião. Então o pequenino perguntou: e qual dos 2 lobos é mais forte? Qual deles vence a luta? Isso, meu pequeno, depende de cada um de nós. Qual deles você alimentaria? Uma reflexão realmente importante. Conhecer qual dos lobos estamos alimentando pode nos ajudar a compreender por que nossas vidas estão seguindo determinado caminho e nos ajudar a viver com mais propósito e significado. Qual dos lobos você está alimentando? Pense sobre isso. Obrigado pela sua atenção de sempre e que Deus abençoe a você e a sua família.